Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Sem dinheiro para comprar à vista, muita gente vê nos consórcios a saída para conseguir ter um carro ou uma casa própria. Mas é preciso cuidado para não ser vítima de um golpe. Este homem, que prefere não se identificar, conta que fez um consórcio para comprar uma van. Pagou R$15 mil de entrada e a empresa prometeu uma carta de crédito de R$150 mil, mas ele nunca recebeu o dinheiro. Quando eu comecei a ligar para a pessoa, ela sempre jogava uma outra data. Daí sempre ligava para a pessoa, dela me passou para uma outra pessoa também, entendeu? Daí começou, sempre jogar para frente e nunca me atendia daí. Daí eu percebi que justamente era um golpe. A empresa responsável pelo consórcio, que tem o nome de Sermac, foi alvo de investigação do Ministério Público Federal e do Banco Central em São Paulo. A Justiça Federal determinou a intervenção nela em uma outra, chamada Fênix, que também funcionava de forma ilegal. As atividades das empresas foram suspensas. As duas empresas de consórcio, que têm sede em Jundiaí, pertencem ao mesmo grupo familiar. Elas operavam de forma clandestina em todo o país, sem autorização do Banco Central. Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos 400 pessoas foram lesadas, depois de pagarem cotas de produtos que nunca receberam. Para não cair em golpes, vale seguir algumas dicas. Pelo site do Banco Central, é possível pesquisar se a empresa está autorizada a funcionar. E no Procon, o cidadão pode procurar por reclamações contra a empresa. Vale a pena se informar ainda se o grupo já foi constituído e a quantidade de participantes no consórcio. Eu espero pelo menos receber o valor que eu depositei em conta da empresa, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte foi um dos primeiros prédios legislativos do país, ainda na década de 80, a se tornar totalmente acessível para pessoas com deficiência. Principalmente aqueles com dificuldades motoras. Mas uma obra realizada no início deste ano jogou por terra este título, além de significar um gasto público ainda sem explicação. Uma obra polêmica. As escadas de mármore nas laterais da tribuna da Casa Legislativa Municipal foram inauguradas há poucos meses. Custaram aos cofres públicos cerca de R$1 milhão. Tomaram o lugar de duas rampas. O problema é que as escadas novas, que ficaram prontas em fevereiro deste ano, impedem que pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, por exemplo, tomem lugar na mesa do plenário. No atual mandato, nenhum dos 41 vereadores possui esse tipo de deficiência motora, mas na época da construção, sim. Leonardo Matos é cadeirante e foi contra o projeto. Um projeto de acessibilidade totalmente inadequado, com escadas imensas, e interessante que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte foi a primeira área do Poder Legislativo no país a ser instalado com todas as suas preocupações com acessibilidade, porque lá na década de 80, as pessoas com deficiência de Belo Horizonte elegemos um vereador tetraplégico e ele foi responsável pela orientação dos arquitetos sobre os projetos de acessibilidade daquela casa. O regulamento interno da casa não permitiu que filmássemos as escadas de perto, mas das galerias já dá para ter uma ideia da construção. A questão é que esse espaço, o plenário, não é só utilizado pelos vereadores. No local acontecem reuniões abertas ao público. Afinal, a Câmara Municipal é um espaço público. Numa dessas reuniões, o problema da escada ficou flagrante. Cadeirantes convidados não puderam compor a mesa como de praxe, simplesmente porque não tinham como chegar lá. E o seminário tratava, curiosamente, de mobilidade e acessibilidade. A eles foi reservado um espaço na parte de baixo da tribuna. Essa obra ela vem completamente o oposto à questão da acessibilidade que é apregoada no mundo inteiro. Procurada, a atual direção da Câmara Municipal não quis se pronunciar.
empurrou a culpa para a direção anterior? O ex-presidente da casa, vereador Wellington Magalhães, foi procurado por nós, mas ainda não se pronunciou sobre a obra. O que faltou no novo plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte se repete em vários outros pontos da cidade. Quando se fala em espaços públicos aqui no centro da capital, logo a gente se lembra do Parque Municipal. E por público, dá para entender que é para todos, mas nem todos têm a mesma acessibilidade. Para o João brincar, tem só um brinquedo pensado para cadeirante. E a situação dele não é das melhores. Adriane até tenta levar o filho para usar os outros brinquedos do parque, mas dá um trabalho. A mesma dificuldade ela encontra em teatros, parques, museus. E a pessoa com deficiência existe em BH e nós queremos o nosso lugar, o nosso espaço reservado. E que a nossa casa, que a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, tenha um acesso para as pessoas com deficiência. E não é por falta de leis que a acessibilidade é deixada de lado. Desde o início de 2016, está em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga novas construções e as reformas a serem acessíveis. Em relação a obras novas, ela tem que estar dentro, o projeto tem que estar dentro das diretrizes impostas na Lei Brasileira de Inclusão. Esse projeto vai para um órgão público para ser aprovado. Se tiver feito toda a acessibilidade, ela pode ser feita a construção. No caso de prédios antigos, são as reformas. Essas reformas também vão passar para o órgão público, vai autorizar a reforma desde que tenha acessibilidade. Pode ser que a Câmara Municipal de Belo Horizonte volte a ter um vereador com dificuldades de locomoção. Aí pode ser que a casa decida por uma nova obra, um novo gasto público. A Venezuela vive dias de tensão depois que a Assembleia Constituinte, eleita na semana passada, demitiu por unanimidade a Procuradora-Geral da República, uma ex-aliada do presidente Nicolás Maduro, que hoje é a principal voz dissidente dentro do governo. O Conselho Nacional Eleitoral também proibiu o principal grupo opositor de participar das eleições em 7 estados, todos governados por aliados do presidente Nicolás Maduro. A votação acontece em dezembro. No cenário internacional, a ONU denunciou o excesso das forças de segurança venezuelanas para combater os protestos no país. Segundo um relatório da organização, milhares de pessoas foram detidas arbitrariamente e muitas foram vítimas de maus-tratos e torturas. A China foi atingida por 2 terremotos que deixaram pelo menos 19 mortos. O epicentro do tremor mais forte, de 7 graus na escala Richter, foi na região de Sichuan, muito visitada por turistas. Antes disso, outro abalo de 6,3 graus atingiu o norte do país, próximo à fronteira com o Cazaquistão. Especialistas chineses calculam que mais de 130 mil casas tenham sido danificadas. A Coreia do Norte ameaçou atacar o território americano de Guam, um território norte-americano que fica no Oceano Pacífico, ao leste das Filipinas. A ameaça foi uma reação às declarações de Donald Trump, que mesmo de férias na Flórida, disse que atacaria duramente o país se fosse necessário. A ilha de Guam é estratégica para os Estados Unidos. Lá estão posicionados os aviões bombardeiros que poderiam atacar a Coreia do Norte. Imagens impressionantes que vêm da Europa mostram o drama dos refugiados que chegam ao continente. Na Espanha, banhistas que aproveitavam uma praia na região da Andaluzia, no sul do país, foram surpreendidos por um bote que se aproximou da areia. Dentro dele, imigrantes que correram para a terra firme assim que foi possível. Já na Alemanha, a polícia deteve 12 imigrantes que tentavam entrar no país escondidos debaixo de trens em movimento. Os refugiados foram identificados por imagens de câmeras infravermelhas. O Google inaugurou no Rio de Janeiro um espaço exclusivo para quem publica vídeos no YouTube. A ideia já aplicada em São Paulo é ajudar jovens a produzir conteúdos de forma profissional. Hoje há 460 mil canais brasileiros no YouTube, um mercado que atrai cada vez mais criadores de vídeo e anunciantes. Camila Vitória está no 6º período do curso de mídia e há um ano decidiu criar um canal no YouTube. Ela produz e apresenta os vídeos no próprio quarto. Os temas são bem variados. Eu falo sobre
de um tudo, né? Assim, o que tiver na atualidade. Eu falo sobre filmes, sobre séries, falo sobre relações interpessoais, de amigos e etc. Montar um canal no YouTube é uma forma de divulgar vídeos que pode se transformar em dinheiro. Quando um canal atinge o número de 1000 inscritos, pode se monetizar, ou seja, receber pagamentos do YouTube de acordo com o número de visualizações. Outra forma para ganhar dinheiro é fazer propaganda nos canais. Já existe até um site que faz a intermediação dos YouTubers com os anunciantes. É uma potência muito interessante quando uma empresa faz um anúncio com um influenciador, principalmente com um YouTuber. Ele consegue impactar tanta gente, gera tanta conversão, tanta venda, que acaba sendo muito legal. Então, o valor se comparando a qualquer tipo de outro veículo acaba sendo, inclusive, mais interessante. O YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos do mundo, com 1 bilhão de usuários. 98 milhões deles estão aqui no Brasil e o país ocupa a 5ª colocação mundial em número de visualizações de vídeos. De olho nesse mercado, o YouTube inaugurou no Rio um espaço voltado para a produção de vídeos. O lugar tem estúdios e equipamentos profissionais e poderá ser utilizado gratuitamente pelos criadores de vídeos do portal. Eles ainda vão receber orientações de profissionais da área. Esse espaço do YouTube pode trazer uma maior interação entre os YouTubers, né, e também profissionais que despontam nesse campo do audiovisual e também na qualidade dos vídeos. A youtuber Marcela Lawad, que tem um canal com dicas de viagens e intercâmbio, acha importante investir na qualidade dos vídeos e elogia a criação do novo espaço. Tem muita palestra, eles colocam bastante eventos para você fazer bastante network com a galera, marcar o que a gente chama de collab, que é gravar com outros youtubers, né? Então isso tem proporcionado muito pra gente, sim. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.